O que é saúde mental? O que você pensa sobre saúde mental? Será que saúde mental é estar bem o tempo todo, é se sentir feliz, alegre, motivado todos os dias da sua vida? Será que saúde mental é não ter nenhuma doença, nenhum sofrimento, nenhuma angústia? Ou seja, viver num estado de equilíbrio, de bem-estar constante? Não, saúde mental não é isso. Saúde mental não tem a ver com ausência total de sofrimento. Alguém que acorda certo dia, pela manhã, desanimado, triste, deprimido, de repente sem vontade de ir para a escola, ir para a faculdade, ou ir para o trabalho, ou sem motivação para cuidar da casa, cuidar dos filhos, é natural, é da vida. As angústias fazem parte do nosso dia a dia. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que nós lidamos, com perguntas milenares, com angústias que vêm de anos, de décadas, de milênios, E também lidamos com angústias da nossa época, da nossa cultura, do nosso momento. Então, da onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, qual é o meu propósito aqui, faz sentido o modo como eu me relaciono com as coisas, com as pessoas, ou muitas vezes as pessoas se questionam, poxa, eu faço tudo certinho, eu me dedico à atividade física, à boa alimentação, eu tenho bons relacionamentos, e ainda assim, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou desanimado. Ou seja, parece que a gente tem uma utopia de que saúde, principalmente saúde mental, é uma ausência total de sofrimento, de tristeza, de melancolia, de angústia, e a gente precisa desmistificar isso. Isso pode estar muito relacionado a esse positivismo, tolo que de repente nos invade. Essa coisa dos 10 passos para a vida, 7 passos para ser feliz, E a gente às vezes cai nessas fraudes, a gente cai essa coisa falsa que de fato não se relaciona com aquilo que é humano. O humano lida com sofrimento, lida com angústia, nós somos inquietos por natureza, nós vivemos em sociedade, nós temos uma cultura que, vez e outra, contribui para o nosso adoecimento também. Então, uma coisa muito falada na psicologia é que nós somos seres biopsicossocial. Nós temos um biológico, um corpo que sofre, que adoece, que envelhece todos os dias. Nós temos um psíquico, um mental, um emocional que está sujeito a diversas nuances da vida. Nós lidamos com a morte, com o luto, com pessoas que nos fazem mal, com relacionamentos que terminam, etc. e tal. E também somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade, que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil lidar com o outro, lidar com o chefe no trabalho, com um amigo no trabalho, criar os filhos, ter bons relacionamentos. Então nós somos seres biopsicossocial. É importante pensar nessas camadas, nessas influências externas que temos. Então também é muito importante a gente, e isso é uma dica bem legal, a gente não se cobrar a ponto de querer dar conta de tudo, Porque se a gente cai nessa falácia que existe uma tal felicidade, um tal bem-estar, onde eu tenho que estar bem o tempo todo, você não fica bem e ainda enlouquece, e ainda pira, Porque você fica buscando esse ideal, essa utopia, e as redes sociais contribuem muito para isso. Outrora era a televisão, agora é mais as redes sociais, no sentido que as pessoas só postam o lado bom, o lado feliz da vida, e a gente cai nesse conto do vigário que existe uma grama mais verde que a minha, que a grama do vizinho é mais verde que a minha, o que é uma tolice. Então o famoso youtuber, o influenciador, seja quem for, posta as viagens maravilhosas, como ficou rico e humano, que tem um casamento maravilhoso, e a gente sabe que ninguém vive bem o tempo todo, que um casamento tem diversas fases, A vida é cheia de fases.
A vida é colecionar momentos, a vida é movimento. E isso nem sempre se movimenta do modo como gostaríamos, né? Então a gente precisa, outra coisa, percebe? Muitas questões para falar a respeito desse tema, que saúde mental é algo muito vasto, né? Dá para a gente abordar de várias formas, mas aqui tentando de desmistificar algumas coisas, né, nesse sentido, onde essa utopia, né, de uma vida feliz o tempo todo nos torna bobos, nos torna correndo ali, um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então o importante é viver a vida, né? Independente se eu estou bem hoje ou não estou bem hoje, eu vou caminhar, vou seguir, né? Isso tem a ver com autoconhecimento, percebe? Autoconhecimento, né, conhecer a si mesmo, te coloca numa posição de liberdade, né? Pensávamos que o ser humano cada vez seria mais livre, né, com o uso da razão, com a inteligência artificial, com a tecnologia, né, nos libertar do trabalho braçal. Mas esse ideal de felicidade, esse ideal de bem-estar o tempo todo, né, acreditar nisso acaba aprisionando as pessoas. Olha que contraditório, né? Era para sermos mais livres, mas de repente nos vemos aprisionados nesse ideal, né? Equilíbrio é uma coisa para a gente buscar, sim, né? De repente você vê que está exagerando, né, no cigarro, na bebida alcoólica, está exagerando em noite sem dormir, sei lá, a gente pode pensar, está exagerando no trabalho, está trabalhando demais. Então é ideal buscar um equilíbrio, no sentido de, né, que aquilo não se torne algo patológico, que aquilo não se torne algo doentio, mas nunca achar que você vai ter o equilíbrio total, né? A vez e outra você vai oscilar. Então, para finalizar o vídeo, não ficar tão extenso, é difícil definir o que é saúde mental, porque temos culturas diferentes dentro do próprio Brasil. Imagina se você pensar de uma cultura para outro país, então certo costume deles para nós não vai fazer sentido, né? É difícil pensar no momento, porque o momento, né, que nós vivemos, ele traz diversos tipos de sofrimento, então a gente muda o conceito ali do que é saúde mental. A própria OMS já mudou o conceito, porque outrora dizia que saúde mental era um estado de bem-estar físico, psíquico, mental, né? E esse estado ninguém atinge, né? O nirvana da felicidade completa, o céu dos cristãos, né? Aquilo de estar em paz o tempo todo, num equilíbrio, numa energia, né, síncrona, que não oscila. Não, né? Imagina um rio que corre. Ele tem hora que ele está mais calmo, tem hora que ele passa por pedras e ele desvia aqui e acolá, né? Se cai uma árvore, muda ali um curso, respinga água. A vida é como um rio, né? Tem diversas curvas e tem hora que está mais calmo. E a gente tem que entender e lidar com isso, né? Às vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional e está tudo bem. Às vezes a gente vai errar com o filho e está tudo bem. Às vezes a gente vai errar com o marido e aí pede desculpa, né? Tenta melhorar. Esse é o caminho, acredito, né? O caminho daquilo que é humano. Então, entender o que é humano é muito, muito importante. E, né, hoje temos um excesso de informação. Muitas vezes isso é bom porque democratiza a informação, mas também nos deixa confusos. Então é sempre importante procurar um profissional quando a gente pensa, será que minha saúde mental tá bom, tá boa? Será que eu estou ficando louco, né? Porque, como eu disse, para a gente não patologizar a vida, se eu estou deprimido hoje, não quer dizer que eu estou com depressão. Depressão tem a ver com diversos fatores, né? Com diversos sintomas que se juntam para a gente diagnosticar alguém com depressão ou com transtorno de ansiedade, ou com uma síndrome de burnout, que é um esgotamento no trabalho, né? Se sentir triste, se sentir um pouco desanimado é coisa da vida, repito. Então, percebe como isso é libertador, como isso nos coloca num outro nível, num outro patamar né, de entender a vida, entender o que somos, entender a dificuldade das relações. Hoje em dia a gente fala muito em habilidades, né, socioemocionais. A
gente fala muito em investimento em comportamento social, no trabalho, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. As pessoas se atentaram, as empresas, as escolas, né, o quanto que é importante desenvolver isto. Porque percebe como a gente cresceu muito na tecnologia, no conhecimento científico, mas a gente acaba que não cresceu como deveríamos em termos socioemocionais, em termos comportamentais, né? E é importante repensar isso. É importante questionar os modelos prontos, né? O mundo é muito da imagem, né? A gente é muito influenciado pela imagem, né? Do corpo perfeito, da roupa, da estética que eu devo, né, usar ali, dos locais que eu tenho que viajar. De repente eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, né? Mais feliz do mundo, entre aspas, morando num sítio lá no interior, né? Bem, uma vida bem recatada, bem simples, mas para mim aquilo é incrível. Ou de repente eu quero morar numa cidade grande, que eu gosto de movimento, eu gosto né, dessa agitação, e tá tudo bem. Então é importante identificar o seu mundo, aquilo que te toca, aquilo que você gosta, e seguir a vida a partir disso, né? Ninguém tem que ser cópia de ninguém, né? Não tem um modelo perfeito. Não podemos cair nesse conto, né? Nessa falácia. E isso, de fato, eu acredito que é libertador. Então, quando se trata de saúde mental, o campo é muito amplo, né? Não dá pra gente definir o que é saúde mental para todo mundo, né? A gente pode pensar que saúde mental tem a ver com estar bem consigo, né? Na medida do possível. Se você tem um transtorno também, se você tem uma depressão, um transtorno de ansiedade, ou seja lá o que for, tem tratamento, tem como lidar com isso. Você não é pior que ninguém por causa disso. Não tem que ter vergonha disso também. Até porque no mundo moderno, acelerado, é difícil, né, não ter alguma coisa, não sentir algum sintoma. Nos dias que estamos vivendo agora, muito mais. Então tá tudo bem se você precisar de um psiquiatra, se você precisar de um psicólogo, se você precisar de uma orientação, né, do profissional que você queira. Tudo bem pedir ajuda quando você não estiver aguentando mais. Aliás, não é bom esperar não aguentar mais. É bom procurar, né, desde já, essa abertura, né, ao novo, abrir mão desses preconceitos. Eu não tenho que dar conta de tudo sozinho, né? Eu tenho que compartilhar a minha dor, o meu sofrimento, sim. Tá tudo bem, né? Isso passa pela compreensão do mental, da saúde mental, né? A gente às vezes se preocupa muito com o físico, ir no médico, fazer atividade física, isso, aquilo, outro, e esquece um pouco do mental, do emocional, do afetivo, né? E nós somos seres emocionais também, seres biopsicossocial, né? Fazemos parte de uma cultura, temos uma história. Cada um tem a sua história, né, os seus modelos de vida ali, as suas referências, né? E é muito importante cada um respeitar a história do outro, e principalmente respeitar a sua própria história, valorizar, né, aquilo que você ralou para construir, né, que a vida é pesada, a vida é difícil, né, a vida é complexa, é complicada mesmo. Então valorizar suas conquistas. Muitas vezes a gente fica, né, ansiosos, preocupados em terminar após o mestrado, o doutorado, em ter mais dinheiro, em, sei lá, muito preocupado com os filhos, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, e a vida escapa, né? O presente, o hoje escapa. E isso afeta aquilo que nós chamamos de saúde mental, né? Valorizar o que você conquistou, o que você é, a sua história, o seu conhecimento, que é incrível, né? Que é seu, que pode ser compartilhado. Ninguém é melhor do que ninguém e todos nós temos algo a ensinar, né? E algo a aprender com o outro também. Bom, fica aqui essa reflexão sobre saúde mental, né? E as nuances que fazem parte desse tema tão abrangente. Deixa seu comentário aqui a respeito, para a gente trocar aqui mais. Compartilha esse vídeo e obrigado por estar assistindo e até breve. Abraços.